Boa tarde. Hoje é dia 26 de março de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio. E os alunos que estão frequentes hoje são eles: a Júlia, a Ana Laura, a Manuela, o Vitor, o Gabriel, o Eduardo, a Adriele, o Micael, o Jonathan, o Igor, o Enzo, o Cauã, a Ana Júlia, o Luiz Miguel, o Matheus, o Eric, a feitora de figurinhas, Vitória Lara, a Evelyn e a Vitória. Os demais alunos, ficou da hora, viu, Vitória? Os demais alunos que estão faltando hoje, por qualquer motivo que seja, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir para colocar as atividades ou aprendizado em dia. E também realizar as compensações de ausência, caso o aluno esteja estourando 75% de frequência. Quem está frequente hoje pode rever a aula na hora de realizar o quê? Tarefa São Paulo. Lembrando que agora a cobrança da diretoria de ensino é semanal em cima dos alunos que não estão realizando. Por favor, quem não dá nada, agora está sendo monitorado. Por favor, faça. Né? Tem gente que fala, não dá nada. Olá, 21ª aula do material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Qual é o tema da nossa aula? Tabelas e gráficos. Uma interpretação, parte 1. Tabelas e gráficos é muito legal. Eu vou mudar de lugar hoje, se começar a conversar durante a explicação. Que a aula é mais explicada do que fazer no exercício. É só análise mesmo. E se a pessoa não prestar atenção, não vai saber fazer. Provavelmente o Tarefa São Paulo também vai ser análise de gráficos. Então presta bastante atenção, tá bom? Gráficos é muito legal, é mais fazer análise, não precisa calcular, é só prestar atenção. Ah, o senhor acabou de falar que não precisa calcular, o primeiro exercício precisou fazer divisão. De vez em quando precisa, mas a maioria das vezes é só analisar o gráfico. Então lá, conteúdo: análise de tabelas e gráficos. Objetivos: coletar dados em uma pesquisa estatística. Interpretar informações veiculadas, não é vinculadas, veiculadas em gráficos e tabelas. A habilidade é acabou EF para vocês. EM, ensino médio, 1-3 é do primeiro ao terceiro ano de matemática, a habilidade número 406. Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de software que interrelacionam estatísticas, geometria e álgebra. Menti um negócio para vocês. Tem umas aí que usam um monte de cálculo. Quando a gente for ver a dispersão e o desvio padrão. Nós tínhamos estudado só 3 medidas de tendência central, né? Média, moda e mediana. Agora tem desvio padrão, tá? Envolve muito cálculo. Eu garanto uma coisa para vocês: se você for trabalhar numa empresa, você não vai fazer tanto cálculo. Existem fórmulas no Excel que já faz essa conta para você sozinha, tá bom? Então a gente só precisa entender como que ela funciona. Olha lá, então por enquanto aproveite, enquanto é só analisar o gráfico. A hora que chegar no desvio padrão a gente vai sofrer, por quê? Porque é trabalhoso, não é difícil, é trabalhoso fazer só, tá? Diferentes gráficos para diferentes dados. Observe os gráficos a seguir. Evolução da densidade demográfica. Aqui na vertical está aqui, habitantes por quilômetros quadrados. E na horizontal, o que está quer dizer esse número aqui? O que ele será? É quantidade? É o quê? É anos, muito bem. É os anos. No decorrer dos anos, qual era a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados numa região?
Em 1940, tinha quantas pessoas por quilômetro quadrado na região? 5. Só que aqui tem um errinho no gráfico. Eu não sei se é 5 mil habitantes, se é 5 milhões. Eles não colocaram, né? Então, automaticamente vai pensar o quê? 5 pessoas por quilômetro quadrado. Em 1950 aumentou mais um pouquinho. Lá em 2010 era quantos mais ou menos por quilômetro quadrado? E daí? Eu acho que uns 22 ou 23, né? Ou 22,5. Ah, mas tem como cortar um habitante no meio? Não. Era só um número de estatística, né? Muito bem. Esse gráfico aqui a gente chama gráfico do quê? Vocês já viram no nono ano? De barras ou colunas? Coluna de pé. Isso. Tá. Ó o segundo aqui. Concluintes por área de conhecimento. Como assim concluintes por área de conhecimento? Provavelmente, a gente não tem a história aqui, mas olha lá. Ciências sociais, negócios de direito, educação, saúde e bem-estar, engenharia, produção. Aparentemente está fazendo uma pesquisa de concluintes, pessoas que terminaram a faculdade por área de conhecimento. Então, aparentemente é de alguma faculdade, algum lugar que eles foram fazer lá. Qual que foi o que mais teve pessoas? Qual formação? Qual área de conhecimento? Ciências sociais, negócios e direitos. Foi a maior fatia da pizza, né? Aí, educação. E esse daqui? Saúde e bem-estar. Agora começa a complicar. Esse daqui, eu acho que é esse. Não, já não sei mais. Ah, tá, errei. Pulei um, né? Pulei um. Engenharia, ciências biológicas, ambientais, da terra, química, física, matemática e computação. Nossa, pouquinho, né? Todo mundo quer saber de matemática, né? Ó, humanidades e artes, certo? Como que é o nome desse gráfico aqui? Setores. Gráfico de setores. Ou gráfico, mais vulgarmente chamado, gráfico pizza. Só que o nome oficial é gráfico de setores. Tá. Por que um foi representado com colunas e o outro foi representado como gráfico de setores? Isso, porque... Hã? Ah, o Jonah achou que eu ia perguntar para ele isso? Não, fique tranquilo. Por que isso? Porque, ó, visualmente é muito mais fácil de analisar o gráfico de setores quando eu vou falar sobre os concluintes por área de educação, por área de conhecimento, desculpe. E a densidade demográfica, como é um negócio de decorrer do anos, pode ser gráfico de linha, pode ser gráfico de colunas e pode ser gráfico de barras também, tá bom? Então cada gráfico representa melhor um outro. Eu posso fazer o gráfico dos habitantes, posso, mas não vai ser uma coisa agradável de ler, entendeu? Diferentes gráficos para diferentes dados, então dependendo dos dados o gráfico se adequar melhor. Agora converse com seus colegas e tente identificar as principais características que diferenciam ambos. Então acho que a gente já falou um pouquinho, né? Olha lá. Como vimos anteriormente, ao realizar uma pesquisa, podemos obter um conjunto de dados a ser analisado. Essa análise nos fornece conclusões importantes acerca de que foi pesquisado, no caso do IDH de um país. Por exemplo, os dados coletados servem como indicativo no nível de desenvolvimento daquela nação e fornecem indicadores para os governos
pensarem em ações futuras. Então, se eles veem lá, por exemplo, né, tinha um ditado uma época lá, que a turma falava assim, alguns anos atrás, o aluno não aprendeu a ler até o 3º ano. E pela LDB, né, Lei de Diretrizes da Educação Brasileira, a criança tem que aprender a ler até o 3º ano. Ler, entender o que leu e tinha que saber fazer as 4 operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que daí chegava no 3º ano, os professores e a escola acabavam empurrando o aluno com dificuldade, porque achavam que vai empurrar o aluno, porque senão depois vai cortar a verba do município, porque está tendo reprovas, não sei o que tem, tal. Uma cidade vizinha, que eu não vou falar o nome, ela não fez isso. Realmente o aluno não sabia, reprovava. O aluno não vinha para a escola, reprovava. Oi, só professor, aperta a pausa aqui. Falar, se não for atrapalhar, mas se for atrapalhar. Essa análise nos fornece... que eu estava contando para vocês. Aí aconteceu, diminuiu o IDH daquela cidade. Por que diminuiu o IDH daquela cidade? Por causa que os alunos que realmente eram analfabetos ficavam retidos. Aí aumentou o número de analfabetos, porque não conseguiam aprender a ler e escrever. Enquanto isso, as cidades vizinhas, o que fazia? O aluno era analfabeto, estava com o diploma na mão. Só que para o Estado, o que aconteceu? Aquele aluno era alfabetizado. Aí o que aconteceu? Essa cidade que não mentiu, caiu o IDH. O que o governador fez na época? Aquela cidade está precisando melhorar a educação. Injetou um valor maior na educação naquela cidade. Aí pagaram melhor os professores, prepararam cursos para os professores, melhoraram as condições das escolas, e os alunos agora estão melhor que nós. Então, o IDH é para isso também. A hora que eles percebem que está aparecendo, analfabetismo, tal coisa, eles percebem que a cidade está com o IDH baixo, o governo vai lançar mais verba lá para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. E aí, essa cidade em questão, hoje em dia, não tem aluno que está em qualquer série acima do 3º ano que tenha dificuldade na alfabetização. Por quê? Porque teve todo um investimento do governo lá em políticas públicas para melhorar a situação daquela cidade. Então, às vezes não é muito bom ser empurrado para frente, né? Principalmente quando são vocês ou conhecidos de vocês, porque vai terminar o ensino e não vai aprender nunca mais, porque não pode voltar depois no EJA para poder fazer a alfabetização. Então vamos lá, continuando aqui. Apresentando informações. Uma das formas mais comuns de apresentar esses dados é por meio de elementos visuais diversos, como os gráficos. Existem diferentes tipos de representação gráfica, cada uma com certas vantagens dependendo da situação. É importante prestar atenção em cada elemento presente no gráfico, não se limitando às informações numéricas. O título do gráfico, a descrição de cada eixo, as unidades de medida envolvidas em qualquer outro detalhe, as medidas envolvidas e qualquer outro detalhe são de suma importância para a sua compreensão e validação de seus dados. Gráfico de colunas. Então, como eu falei para você, essa aula vai ser cansativa porque é mais leitura e interpretação. Vamos ler junto. Gráfico de colunas. Assemelha-se ao primeiro quadrante do plano cartesiano. Então, o plano cartesiano tem 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Por que ele fala que assemelha-se ao primeiro? Porque vai ter um número positivo no horizontal e um número positivo na vertical. Então é essa parte aqui, ó. São 2 eixos, tá bom? Continuando. Posicionamos as colunas partindo do eixo horizontal. Horizontal é o deitado. Elas devem ter a mesma largura. Todos aqui estão com a mesma largura? Sim ou não?
Estão com a mesma largura? Sim. E a distância entre eles é a mesma distância entre elas? Não? Sim. Deve ser a mesma. Isso na horizontal. No eixo vertical, representa a escala que será utilizada. A escala aqui está variando de 5 em 5. É muito importante que comece sempre no 0. Porque se começasse aqui, no 5, dá a impressão que em 1940 não morou ninguém. Ah, mas está marcando 5 aqui, mas representa no visual que não tem ninguém, né? Então é importante que comece sempre no 0. Então o eixo vertical representa a escala que será utilizada. A altura de cada barra em relação ao eixo representado o seu valor. A altura, são todas da mesma altura? Ué, tá errado então? Não. O padrão tem que ser a mesma largura e o mesmo espaçamento, na horizontal. Na vertical depende da quantidade de pessoas que moravam por quilômetros quadrados, nesse caso aqui. Tá bom? Gráfico de colunas. Ainda falando sobre ele. Esse tipo de gráfico é muito útil para representar a evolução de uma grandeza ao longo do tempo. No caso ao lado, repare no eixo horizontal, sendo usado para representar cada coluna por década. Por década, porque a cada 10 anos é uma coluna, não é verdade? Ao mesmo tempo, o eixo vertical está sendo usado para descrever o número de habitantes por quilômetro quadrado, como indicado pelo título de seu eixo, evolução da densidade demográfica. Mas o eixo está aqui, o título do eixo, habitantes por quilômetro quadrado. Quando é a barra, você lê por, habitantes por quilômetro quadrado. E o gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza. Agora mudou o tipo de gráfico. Usa uma representação circular para descrever grandezas que fazem parte de um mesmo todo, como valores percentuais. Então ele é representado sempre com valor percentual. Ele pode representar sem valor percentual? Pode, mas geralmente é com valor percentual. Pare de fuçar o cabelo da coleguinha. Tô brincando, se estiver prestando atenção, tranquilo. O valor de cada grandeza é proporcional ao ângulo do setor associado a essa grandeza. Quanto maior o valor do ângulo, maior é a área do setor circular. E aí maior representa a quantidade, melhor representa a quantidade em relação ao todo, tá bom? Gráfico de setores. A compreensão de um gráfico desse tipo exige a observação da legenda associada. Se viram que já hoje a gente sofreu por elas tonalidade de cor parecido? Eu tenho que olhar a cor e tenho que vir olhar na legenda o que representa aquela cor, tá? Então ela é um pouco mais trabalhosa porque eu tenho que trabalhar com a legenda junto, tá bom? Muitas vezes também exige que associemos corretamente os valores percentuais apresentados em cada setor com o valor total, como por exemplo ao lado, né? Então muitas vezes também exige que associemos corretamente os valores percentuais apresentados em cada setor com o valor total. Então aqui 41,14% em relação a quantos por cento? A 100%, que é o valor total do gráfico de setores. Questão número 1. Não tem na apostila de vocês, então vamos prestar atenção aqui. Não, tem sim na apostila de vocês. Presta atenção junto comigo. É a primeira, é a página 131. BB. Fundação Carlos Chagas, adaptado. É uma questão adaptada do Fundação Carlos Chagas. Eu acho que BB deve ser um concurso do Banco do Brasil. O supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostram o número de atendimentos relacionados por funcionário. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B, Alberto e Beto. Não, ficou muito estranho. Ana e Beto, tá bom?
Durante quanto tempo que eles foram analisados? Durante quanto tempo? 2h30. O gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários CDE Carlos, Duane e Everton. Durante quanto tempo? 3 horas e meia. Tá. Os dois gráficos podem ser analisados um do ladinho do outro sem precisar fazer nenhuma conversão? Tá um do lado do outro aí para vocês, não tá? Tá sim. Mas por que será que não colocaram os dois gráficos juntos? Porque um é 2 horas. Perfeito. Porque um é 2,5 horas. Por que 2,5 horas? 2 horas inteiras e 5 décimos de uma hora. 5 décimos de uma hora é meia hora. Ah, professor, meia hora não é 30 minutos? Eu não falei em minutos, eu falei em horas. 2,5 horas. 2h30. E aqui, 3,5 horas. 3,5 horas quer dizer que é 3h30. Repare que em momento nenhum eu falei minutos. Nós vamos calcular só em horas. 2h30 e 3h30. Como você avalia o desempenho de cada funcionário? Qual funcionário foi o melhor de todos? Oi? O D foi o melhor de todos? Imagine que você vai contratar só 2 funcionários desses 5. Quem são os 2 melhores aí? O D. O B atendeu quantas pessoas? E o E? É o D e o E? Mas no gráfico lá, o B está maior. Então, isso que tá falando. Isso, meu. Por quê? Porque a escala tá de 5 em 5. Mas aqui, ó, a espessura desse com esse aqui é menorzinho. Então, olhando, o Miguel falou para mim que ia contratar o B e o D, né? Vocês acham que é o D e o E? Tá. Talvez o Miguel tenha acertado. Ou não. Como que eu vou analisar? Eu vou analisar quanto ele atende por hora. Quantas pessoas ele atende por hora? O candidato A, o funcionário A, atende 10 pessoas em 2h30. Quantos que ele atende por hora? A gente vai chamar a calculadora. Qual conta que eu tenho que fazer? Se ele atende 10 pessoas em 2h30, qual conta que eu tenho que fazer? Dividir. 10 dividido por 2,5. Quantas pessoas o funcionário A consegue atender? 4 pessoas por hora. Por enquanto é ele que está contratado, o que mais atende, né? Agora, o funcionário B, quantas pessoas ele atendeu? 25. Em quantas horas? 2h30. E aí? Qual conta que eu tenho que fazer? Dividir quem por quem? 25 dividido por 2,5. Quantos que deu? 10. Quantos que esse funcionário atende por hora? 10. Quais são os 2 melhores funcionários por enquanto? O A e o B. Agora vamos para o segundo gráfico. Segundo gráfico, o funcionário C atendeu quantas pessoas? 21. Em quantas horas? 3,5. Aí nós vamos fazer o mesmo cálculo. 21 pessoas dividido por 3,5. Quantas pessoas ele atendeu por hora? Uma média de 6 pessoas por hora. Qual é os 2 candidatos? Qual os 2, por enquanto? B e o C. Agora nós vamos no D, candidato D, que aparentemente é o melhor que tem em todos lá, né? Ele atende quantas pessoas por hora? 35. Por hora não. Em 3h30. Então eu vou dividir por 3,5. Quantos que ele atende por hora? 10 pessoas por hora. Ué?
Então ele não é o melhor de todos? Não, ele empatou com quem? Por enquanto ele está empatado com o B. Por enquanto os dois têm o mesmo ritmo. 10 pessoas por hora. E o E, que aparentemente é o segundo melhor? Ele atendeu quantas pessoas, o E? 28. Em quantas horas? 3,5. 28 dividido por 3,5. Quantos que deu? 8. Ó, Miguel. Se bateu o olho lá, já percebeu que o E era só fachada, né? Então, quantas pessoas por hora? 8. Quais são os dois melhores? Melhor, você viu? O B e o D. Viu como o gráfico enganou um pouquinho aqui? Né? O gráfico enganou, dava a impressão que era o D e o E, porque eles tinham atendido mais pessoas, porém o tempo deles era diferentes. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Subindo a resposta aqui, ó. Logo temos dois funcionários com a eficiência acima dos outros, o B e o D, com 10 atendimentos por hora. Olha lá, o A, 10 atendimentos dividido por 2,5, ele atende 4 clientes por hora. O B, 25 atendimentos em 2,5 horas, 10 clientes por hora. O C, 21 atendimentos em 3,5 horas, atende 6 clientes por hora. A D, 35 atendimentos por 3,5 horas, ele atende 10 clientes por hora. A E, 28 atendimentos em 3,5 horas, ele atende 8 clientes por hora. E aí, quem são os dois que empataram? Por que não está indo? Aí, foi. 2 anos depois, o B e o D empataram no rendimento. Questão 1B. Quantos atendimentos por hora o funcionário B realizou a mais do que o funcionário C? Funcionário B atendeu quantos por hora? 10. O funcionário C, quem lembra? Era 6? Então responda agora. Vamos escolher um aluno para responder. Hoje é dia 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Adriele. O B atendeu 10. O C atendeu 6. Quantos ele atendeu a mais do que o C? Do 6 falta quantos para chegar no 10? Quase. Vamos lá, 6 na cabeça. 7, 8, 9, 10. Quantos? 4. Então é só fazer uma conta. 10 menos 6, que vai dar 4. Quantos atendimentos por hora o funcionário B realizou a mais do que o C? 4 atendimentos a mais por hora. Por hora. E se eu perguntasse por meia hora? Quantos que ele atendeu a mais por meia hora? 2. Se por hora é 4, meia hora é 2. Muito bem. Quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Se não quiser, vai fazer o que daí? Olha lá. O B, 25, 10 atendimentos por hora. O C, 6 atendimentos por hora. 10 menos 6, 4. Diferença é uma conta de resto. Ó, quando você faz uma conta de menos, a resposta pode ser chamada de resto ou diferença. Nesse caso, é resto ou diferença que eu queria? Diferença. Fala, Matheus. Eu não estava falando do senhor não lá, se não quiser. Ah, Eu tava tá. falando com ele. Então tá bom.
Já tá mandando zap pra sua mãe aqui, então eu vou cancelar já. Olha lá. Questão número 3. Aplicando. Desafio, né? Meu Deus, o horário passa. Enem 2015. O polímetro de PET, politerefetalato de etileno. Já ouviram falar isso? Não? É aquele material que é feito as garrafas PETs. É um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas tem fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano 2010 o total de PET reciclado foi de 282 Caton. Alguém já ouviu falar do Caton? E eu nunca vi no material de aluno. Primeira vez que eu vejo, achei legal. O que é o Caton? Tem entre parênteses contando. Quilotoneladas. O que quer dizer um quilotoneladas? Tonelada é 1000 quilos. E o quilotonelada? Você quase acertou. O que é o quilotonelada? 1 quilotonelada equivale ao quê? A 1000? Não, 1000 quilos é uma tonelada. 1 quilotonelada equivale ao quê? 1 milhão. Mas você poderia fazer mais fácil assim, ó. 1 quilo, ó, presta atenção. 1 quilogramas, ó, presta atenção. 1 quilogramas, o que é o quilo? O que o K quer dizer? Quando fala que tem 1K de seguidores? 1000. Então 1K quer dizer 1000. Quando você fala que tem 1 quilograma, você tem 1000 o quê? Gramas. Se trocou os 3 zeros por K, tá? Então quando fala que tem 1 caton, presta atenção, você tem 1000 toneladas. E aí, 1000 toneladas é quantos quilos? 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3, aí 1, 2, 3 zeros e 1 na frente. 1 milhão de quilogramas. Então, 1 caton, o Micael já foi mais longe, eu não queria que alguém respondesse 1 milhão de quilogramas. Eu queria que a pessoa falasse 1000 toneladas. Então, ao invés de você falar 5.000 toneladas, você fala que tem 5 caton, toneladas. Quilo não quer dizer quilogramas, quer dizer 1000. Então, 1 quilo é 1000, né? Então, 1K, que a gente chama de K, né? Por causa do YouTube, do Face, essas coisas. Face eu acho que não, é o Insta, né? Então, guarde isso na cabeça de vocês, tá bom? Então, quando ele fala que tem 282 caton, ele tem 282 mil toneladas. Se eu quiser em quilos, aumento mais 3 zeros. 282 milhões de quilogramas. Se eu quisesse em gramas, aumento mais 3 zeros. Se eu quisesse em miligramas, aumentava mais 3 zeros. Tá bom? E aqui então é muito legal. Eu nunca tinha visto no material ainda. Achei legal de vir dessa vez o material digital, que não tem na apostila de vocês, né? Então vamos lá para a continuação da pergunta. Olha lá. PET reciclado em 2010. Usos finais. Quantos por cento foi para indústrias têxteis? 37,8%. Para resinas. Para embalagem de alimentos não alimentos. Estranho, né? Embalagem de alimentos não alimentos. 17%. Laminados e chapas. Certo? Agora preste bem atenção. Quantos que foi para a indústria têxteis?
sei lá como que é, né? Quantos? 37,38. Desses 37,38, ele chegou aqui e foi dividido em 100%. Tudo isso aqui veio aqui. Quanto foi para tecidos e malhas? 30% disso daqui, tá? Então preste bem atenção. Isso daqui virou essa bolinha inteira. 30% dela foi para tecidos e malhas, 27% foi para cerdas, cordas e monofilamentos e 43% para não tecidos. Mas ele pertencia a esse grupo aqui. Ficou bem claro isso? Seria a mesma coisa que eu falar bem assim. Eu, o Igor e o Jonathan, nós jogamos na Mega Sena junto. E aí nós dividimos o prêmio em 3 partes. Então eu ganhei 33,3%, o Jonathan também 33,3% e o Igor também 33,3%. Aí vamos supor, eram 3 milhões, cada um ganhou quantos? 1 milhão. Só que eu cheguei lá em casa e eu não joguei sozinho, joguei com as minhas 3 mulheres lá de casa. Você viu? Eu tenho 3 mulheres, bicho. Né? Minha esposa e minhas 2 filhas. Cachorrinha não conta, então só as 3 mulheres. Né? Que lá. Nossa, vocês não ajudaram a não escolher o número. Você já até hoje cobra eu do negócio lá de uma questão. Você já esqueceu, faz horas que esqueceu. É das moedas, né? Então, o que acontece? Presta atenção. Eu vou chegar lá, vou pegar os 3 mil, vou dividir em 4 pessoas? Não, né? Por que não? Ah, mas então eu tenho que colocar eu, o Jonathan, o Igor e mais minhas 3 lá de casa para dividir, é isso? Não, eu tenho que dividir a minha parte só. Então a minha parte virou R$1.000 e aí eu tive que dividir em 4 partes, entenderam? Não era milhões? Era 3 milhões. Ah, vamos colocar 3 mil, mais fácil, para ficar mais rápido. Então, o 3 mil foi dividido em 3 partes. Uma parte dessa, que era minha, foi dividida em 4 partes. É o que aconteceu aqui. Esse pedaço virou esse pedaço inteiro e foi dividido aqui. Só isso. Ele vai perguntar isso aqui agora. Vamos lá na pergunta? Olha lá. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens de PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de... Então, primeiro, eu tenho que descobrir isso daqui, ó, 30%. Isso aqui é 30%. Mas esse 30% é do 282 Caton? Não, né? O 232 Caton está aqui. Quantos por cento que foi separado aqui? 37,8. Então eu tenho que descobrir quantos que é 37,8% de 282 Caton. Então, só para lembrar, 37,8% é 37,8 dividido por 100. Se eu cortar 2 zero, a vírgula anda quantas casas? 2. A vírgula vai parar aqui, né, Enzo? Então, vou fazer isso aqui. 0,378. Vou fazer na calculadora por causa do tempo da nossa aula. Vamos lá. 37,8 dividido por 100 deu aquilo ali. Aí eu vou multiplicar por 282 quilotoneladas. Quantas quilotoneladas foi para a área de têxteis? Vou ter que aprender como fala essa palavra. Quantos quilotoneladas? Oh, meu Deus. 106,596. Então, isso aqui tudo representa 106,596 quilotoneladas. Agora eu quero descobrir 30% disso. Como que eu faço para descobrir 30%? Multiplico por quem? Não. Por 30%. Como que fica 30%? 0,30 ou 0,3. Mas eu vou fazer 0,30. Pego a minha calculadora, multiplico por 0,30. Quantos que deu?
vamos lá. 31,9877 caton. Qual deles é o mais próximo daquele valor? Que ele fala aproximada. A letra C. Então, aproximadamente 32 quilotoneladas. Se a gente for falar em toneladas, 32 mil toneladas. Foi feito só reciclado para tecidos e malhas. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá, primeiro a gente achava então a quantidade que foi para a produção de têxtil e depois a gente fazia 30% daquele total, daria aproximadamente, aqui está errado, não é igual, é aproximadamente 32 quilotoneladas, tá bom? O que nós aprendemos nessa primeira aula de hoje? Aprendemos a interpretar as informações em gráficos de colunas e de setores. Também aprendemos a relacionar as informações apresentadas nesse gráfico com as demais fornecidas externamente. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.